Hoje nós vamos falar sobre uma grande mulher. Mês de março foi o mês da mulher, né? Dia 8 de março. E maio nós temos o mês das mães. Mulheres fortes, guerreiras, né? Na sua maioria. E estudando muito sobre as mulheres, eu já tinha um carinho especial por Teresa d'Ávila, ou Madre Teresa de Jesus, ou Madre Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila também, são seus títulos, né? Há um relato muito interessante, e eu não sei se vocês sabem quem foi Teresa de Ávila, né? Ela, como Teresa d'Ávila, era uma criança normal, que perdeu os pais muito cedo, apesar de ter uma vida abastada, com algumas posses, né? E que aos 20 anos resolve ir para um convento. Ela sempre teve um ímpeto de servir a Deus, ela queria seguir os passos do Mestre Jesus. Porém, vale ressaltar que vocês notaram que os termos que eu usei são mais termos católicos, né? Madre Teresa d'Ávila ou Santa Teresinha de Jesus. E dentro da doutrina dos Espíritos, nós temos também uma outra grande mulher que foi Amália Domingo e Soler. Ela foi uma lá das médiuns, lá no início, né, dos anos em que Kardec estava construindo, codificando as nossas obras básicas. E ela, com o auxílio de um outro médium, chamado, deixa eu ver se eu me lembro, se está aqui. Não está aqui agora. Tá. Aristides Coelho Neto foi quem fez a adaptação para o português. É um livro muito lindo e que eu ganhei mais ou menos quando eu entrei, comecei a trabalhar na doutrina dos Espíritos, que se chama Perdoa-te. Eu já tive o livro nas minhas mãos, mas emprestei, hoje eu não tenho. E ele não é muito fácil de conseguir, talvez em sebos, em algumas livrarias, às vezes eles têm um ou outro exemplar. E esse livro, Perdoa-te, é também chamado como... Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, hoje eu estou meio perdida, né? É que eu fiz tantas pesquisas... Memórias de um Espírito, né? É o segundo título desse livro. Ele conta várias encarnações de um espírito, que no livro tem como última encarnação sua a Madre Teresa de Ávila. Madre Teresa de Ávila começou a sua história no livro quando, ainda na antiga Atlântida, ela é levada a casar com um astrólogo muito famoso daquela época, astrônomo. Desculpem. E, em acordo lá com os grandes mestres, porque esse astrônomo era meio contra algumas coisas, era meio revolucionário para o seu tempo, ela ajuda a provar que ele não digamos que seria como se ele fosse um bruxo para aqueles tempos, e ele vem a falecer, ela auxilia na morte dele. Essa se chama Íris, é onde começa a história de Madre Teresa d'Ávila, né? Mas, ao longo de sua caminhada, ela renasce nos anos do Mestre Jesus como Maria Madalena, a nossa mais então conhecida Maria de Magdala, né?
E é muito interessante para quem tem curiosidade, né, sobre as reencarnações, como é que sucede. A história do livro conta, então, várias passagens, né, de como ela vem depois, em 515, né, dia 28 de março, ela renasce em Ávila, na Espanha, né, tendo então, vindo depois, né, aos 20 anos, entrar para um Carmelo, para se tornar uma irmã carmelita, tal, né, daquelas que ficam orando, enclausuradas, né, se ligando ao Mestre. Na verdade, falar de Teresa d'Ávila não é o nosso ponto principal dessa tarde. Na verdade, o que nós queremos trazer é o relato da fé, da resignação, dos exemplos que Teresa d'Ávila nos deu com sua vida, com sua história, para que nós nos lembremos que sempre é possível, né? Apesar de dificuldades, apesar de momentos difíceis, porque normalmente nós temos a tendência de acreditar que o momento que nós estamos vivendo é sempre o pior, né? Porque olha, nós estamos vivendo essa pandemia, não tem coisa pior, né? Ninguém pode se abraçar, se beijar, estamos meio que enclausurados também, né? Outros têm outros problemas também ou estão perdendo os familiares, que estão deixando as pessoas em momentos muito difíceis. E Teresa d'Ávila, como Maria Madalena ou Maria de Magdala, também não teve uma vida fácil, né? Teresa d'Ávila nasceu e teve problemas de saúde sérios em toda a sua vida, né? Aos 20 anos, como eu falei, ela sai da casa paterna, vai para o mosteiro das Carmelitas para chegar, porém, ao estado de plena integração com Deus. Ela viveu 20 anos em meio a várias provações, doenças graves e continuadas, e uma intensa dificuldade de orar. Interessante, né? Uma madre que fica em reclusão, na época ainda uma noviça, né? Para a oração, para a contemplação, e ela tinha muita dificuldade em orar. E após esse conturbado período, a Teresa, ela não teve outra vontade senão de conhecer e amar a Deus. Só que ela era uma mulher muito forte, muito inquieta para aquela época. E ela não conseguia ficar satisfeita com o pouco que o convento lhe dava, né? Não no sentido de querer receber, mas no sentido de querer poder dar muito mais. E ela achava que só orar não era o suficiente. Ela queria interagir, ela queria ajudar aos outros. E é muito interessante porque ela acaba, então, formando, né, uma nova congregação. Aos 47 anos, ela abandona a comunidade em que ela vivia, né, e faz, então, o primeiro Carmelo descalço, né, no dia 24 de agosto. Desse mesmo ano, os sinos do Carmelo de São José, em Ávila, repicam festivos anunciando um novo monastério e mais um sacrário. E dali ela vai e acaba criando, ao longo dos 20 anos seguintes, 19 mosteiros de monjas e 13 de frades carmelitas descalços, né? Que eram esses que saíam, não ficavam somente nos Carmelos a orar, mas a trabalhar pelo bem do próximo. E quando eu falei ali sobre dificuldades, né, vale a gente
lembrar que, por exemplo, quando Teresa d'Ávila nasceu, a Espanha, a Península Ibérica ali, ela estava no reinado de Carlos V e Filipe II. E elevava-se então naquele tempo a potência mundial, né? Eles eram os fortes. E o que acontecia? Nesse período, que foi conhecido pelas conquistas espanholas nas Américas, aí tudo se registrava os maiores gestos de terror. As sucessivas disputas e opressões, os morticídios, eram coisas assim, mas, como eu disse para vocês, cada um vive o seu momento mais difícil, né? Porque isso já era 500 e alguma coisa. E quando lá atrás, nos tempos de Cristo, né, que os romanos jogavam os cristãos aos leões, quer dizer, em todas as épocas, nós passamos por momentos assim, de dor. Por quê? Porque nós ainda necessitamos aprender pela dor. Nós ainda não aprendemos o suficiente para, com o amor, sabermos conduzir as nossas vidas no calvário de cada um ao encontro do Mestre Jesus. Normalmente, né, nos nossos tombos, nos nossos tropeços, nós aí nos vitimizamos, nos achamos abandonados, nos revoltamos, questionamos e, mais ainda, a dor às vezes parece que vai se criando um aumento em torno de nós e em nós mesmos, né? Até que nós resolvemos dizer: Deus, Pai, me ajuda. Como se Ele não estivesse todo o tempo ao nosso lado. Ele sempre está, mas nós nos afastamos. Nós colocamos o óculos escuro da vitimização, da pouca fé e não enxergamos, né, Deus ou os seus enviados, nossos anjos guardiões, né, nossos mestres que nos acompanham e nos intuem em nossa caminhada. Então, vejam que no tempo de Teresa Ávila, no caso, não foi muito diferente, né? Houveram também muitas dificuldades. E ela viveu, então, no seu tempo tumultuado e triste, ela vivenciou intensamente o descontrole dos valores humanos, porém, sempre convicta dos seus ideais religiosos e da sua fé inabalável. Olham que diferença, né? Porque hoje a gente está passando por um momento difícil e tem escutado, espero que vocês não tenham escutado tanto, mas eu tenho escutado muito, que está muito difícil, que parece que o mundo está cada vez pior, né? Comentários negativos, sempre tentando, parece, claro que não com o desejo, mas infelizmente com a pouca fé, nos tirar a esperança, né? A esperança de ir ao encontro do bem maior, né? Não a esperança de ficar sentado esperando, porque quem espera não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que usar a esperança do verbo ir, né? Vamos, da ação. E Teresa d'Ávila tinha isso em si. Ela acreditava que podia, e tanto podia que em meio a todos os acontecimentos daquele tempo, né, em que havia muita guerra e muito horror, o rei da Espanha, ao mesmo tempo, admirava os trabalhos de Teresa d'Ávila, dá a ela um anel
que faz com que em qualquer momento da vida dela, que ela tivesse alguma dificuldade, era só ela apresentar aquele anel que nada seria feito contra ela. E ela teve muitos problemas, porque, imagina, o próprio clero tinha dificuldade de entender aquela mulher que fazia acordo com grandes latifundiários da época, né? Pessoas com posses, com terras, que cediam espaço para que ela construísse os Carmelos ou para que ela amparasse, né, populações com dificuldade. Então, ela só não orava, como ela caminhava. Ela tinha essa certeza. E para vocês terem ideia da unidade dela com Deus, com Jesus, certa vez ela sai numa tarefa missionária, né, pelo território espanhol, e no caminho ela começa a verificar que vai chegando uma grande tempestade, muita chuva. E ela sabe que para chegar aonde era o seu objetivo, ela teria que passar por um rio. E nesse rio, se tivesse muita chuva, com certeza a correnteza ficaria mais forte, as águas mais profundas, né? E ela então acelera o passo para tentar passar pela parte mais rasa do rio antes da tempestade. Mas não foi possível. Quando ela chegou ao rio, a tempestade já tinha começado. Ainda assim, ela procura o caminho mais raso e vai atravessando. Só que a correnteza é forte e aí ela sente que está começando a não dar mais conta da sua travessia. E aí, o que ela faz? Ela clama pelo Mestre Jesus: Pai, me ajuda, me ampara nesse momento, né? E Jesus estende a mão a ela, conversa com ela, pede a ela que lhe dê as mãos, ela dá as mãos a Jesus, ele a retira da água, né? E ali ela agradece a ele, né, pela ajuda, nesse momento assim de força extrema da sua confiança em Jesus. O nosso Senhor não lhe faltou, extremamente concentrada, ela rogou o auxílio do mais alto e na luta desesperada por vencer as águas e sobreviver, ela vislumbrou a presença excelsa de Jesus e o Mestre Divino ofereceu-lhe apoio de seus braços fortes, amparando-a pela mão. Teresa, profundamente agradecida, né, ela exclama: Ah, Senhor, graças à sua misericórdia estou viva, estou salva do perigo. Como se o seu auxílio bondoso venci a travessia do val. E aí Jesus brinca com ela e diz: Você está vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos mais queridos. Quem é o mais querido de Jesus? Quem são seus amigos? Nós? Horas. Nós somos o seu irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele tem a todos nós com esse carinho. E é claro que em todas as tormentas e dificuldades do nosso trajeto, Ele está lá. Ele está dizendo: eu estou aqui, meus amigos queridos. Só que o que nos falta para recebermos essa energia de força, de beleza, de luz, de vitamina para a nossa caminhada? É fazermos simplesmente o que Teresa d'Ávila fez.
A força de sua extrema confiança em Jesus, nosso Senhor, não lhe faltou. Extremamente concentrada, rogou auxílio do mais alto. Nós ainda precisamos aprender a confiar na divina providência. Nós ainda precisamos dizer: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. E de vós tirarei as forças para a minha caminhada. Já é hora, meus irmãos, é hora de acreditarmos que diante das nossas lutas, nós jamais estamos sozinhos. Só que precisamos tirar o véu da obscuridade, da ignorância, da falta de conhecimento, de acreditar, não pela fé cega, mas pela uma fé raciocinada, cientificamente comprovada. Então, não há mais por que duvidar. Podemos até tratar com nomes diferenciados: os anjos da guarda, os mentores amigos, os santos ou os nossos irmãos da espiritualidade maior. Não faz mal o termo, porque a necessidade é da crença. Teresa d'Ávila também dizia: não importam as palavras na oração, mas o que passa no coração de quem ora. E não só ela, como vários outros dos nossos grandes amigos da espiritualidade, sempre nos chamam a atenção. O próprio Mestre Jesus, ele fala que de nada adianta, a gente chegar lá no altar, ficar clamando em voz alta, fazendo a oração com palavras bonitas para que todos escutem, chamando a atenção para nós, quando na verdade o que nós estamos precisando é falar com Deus. E Ele não é surdo, como a gente diz, normalmente. Ele ouve até os nossos pensamentos. Então não há necessidade. Nós temos que, para falar com Deus, ficar unidos com nós mesmos. Precisamos, como diz a música do Gilberto Gil, ficar a sós. Mas a sós dentro de nós. Em qualquer lugar. Até no momento da oração na casa espírita, é um momento que nós também temos que vibrar pela casa, vibrar pelo que vai acontecer, mas também de entrarmos em nós para que possamos nos colocar sem desvios na ligação com o que é sagrado, que é a energia do bem, que nada mais é do que o amor do nosso Criador e de todos os seus enviados que nos apoiam e nos conduzem. A revelação, ela nos faz refletir sobre a responsabilidade que temos de nossas tarefas, bem como o Mestre Jesus nunca abandona os seus tutelados no cumprimento dos
deveres de fraternidade. Não devemos descuidar das nossas tarefas. Há sempre o que fazer. Essa era uma das indignações de Teresa d'Ávila, porque ela achava que ficar muito tempo ali, enclausurada, tirava-lhe o dever de auxílio ao próximo que estava ali sedento de apoio. E ela foi atrás. Ela era, voltando um pouco para a nossa história espírita, uma médium magnífica. Ela tinha, ela via e falava com o Mestre Jesus durante a sua vida encarnada. Ela tinha nas flores, ela amava as rosas, e com elas ela também falava e recebia mensagens de força, de esperança, de intuição para a sua caminhada, né? Mas por quê? Por que será? Só porque ela era médium, ela tinha esse privilégio? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ela tirou os tampões da mente, não é dos ouvidos, não. Ela tirou os tampões da mente. E com a mente aberta, ela escutava a voz da bondade, do amor, em tudo, em todos, em qualquer coisa, como uma simples, divina, magnífica rosa. Ela viu, ela conversou com Francisco de Assis, ainda encarnada, né? Ela teve assim, ela era possuidora de extraordinária mediunidade, de cura, vidência, audiência, desdobramento, efeitos físicos, psicografia e outros. Porque ela se entregou. Porque realmente ela acreditou. Eu poderia continuar aqui falando muito sobre ela, porque, ela teve feitos maravilhosos. Mas eu prefiro dizer que, assim, é difícil, meus irmãos, sermos um dedinho de Teresa d'Ávila. Só que ela foi Maria Madalena, ela foi Íris, que ajudou a tirar a vida física do seu primeiro marido. Então, essa comparação é para nos lembrar que não somos perfeitos. Teresa d'Ávila também não o era. Mas ela foi caminhando entre suas reencarnações para chegar a um momento, tanto quanto esteve como Maria Madalena, de bastante fé, como Teresa d'Ávila, que com vários sofrimentos ainda, por todos os erros que já havia cometido e por opção, com várias dores e aflições, ela não perde a fé. Ela encontrou, ela chegou como Teresa d'Ávila ao ponto em que ela sabia, tinha certeza que Deus estaria com ela, que Jesus, seu mestre amigo, a quem ela amava e devotava, tanto que ela se deu ao nome de Teresa de Jesus, como eu falei no começo, né? Alguns chamavam de Teresa d'Ávila. Quando ela entrou no convento, ela se deu o nome de Teresa de Jesus, porque ela tinha muito amor ao Mestre Jesus. E ela seguiu sempre a sua vida através dos exemplos do Mestre Jesus.
foi uma caminhada longa. Mas lembrem-se, ela ainda não sabia da luz do Espiritismo, da nova revelação. Ela não conhecia o que nós conhecemos hoje. Então, temos que nos esforçar um pouquinho mais para podermos receber tudo que nos é dado e que a gente muitas vezes não percebe e deixa passar. Então, que nós, através dos ensinamentos, da doutrina dos Espíritos, do Mestre Jesus, dos exemplos de Teresa d'Ávila, possamos seguir nossos passos mais firmes e com a certeza do que diz na oração de Teresa d'Ávila, que é assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança para quem tem a Deus. Que assim seja, meus irmãos, que tenhamos sempre Deus em nós. Muito obrigada.